Eu cumprimento a todos que estão assistindo a esse vídeo com a paz do Senhor. Meu nome é Moisés Amâncio e esse é o canal Assembleiano Apologista. E no vídeo de hoje eu estarei falando sobre 6 motivos pelo qual a igreja não passará pela grande tribulação. Mas antes de nós irmos aí para o vídeo, gostaria de pedir a você que não é inscrito aí no canal, que você pudesse se inscrever e ativar o sininho das notificações para que você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal Assembleiano Apologista. Lembrando a você que esse canal é um canal de estudos bíblicos, versículos polêmicos, debates bíblicos e de resumos de histórias bíblicas. Então, se você não é inscrito, peço que você se inscreva e ative aí o sininho das notificações e deixa também aí o seu like. Então vamos aí para o vídeo de hoje. Então vamos aí para o vídeo de hoje. Dentro da teologia nós temos uma matéria cujo nome é escatologia. E o significado de escatologia é tão somente o estudo das últimas coisas, ou o estudo dos últimos eventos que hão de acontecer. E dentro da escatologia nós temos 3 escolas teológicas. Nós temos dentro da escatologia a escola mesotribulacionista. A mesotribulacionismo, eles acreditam que a igreja ela enfrentará a primeira metade da grande tribulação. E nós também temos os pós-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas, eles acreditam que os salvos eles passarão por toda a grande tribulação. E nós temos a nossa escola, que nós cremos aí, nós somos pré-tribulacionistas e nós cremos que a igreja ela será arrebatada antes da grande tribulação. E no vídeo de hoje aí eu estarei apresentando 6 motivos pelo qual a igreja ela não passará pela grande tribulação. Estarei apresentando aqui 6 pontos onde nós iremos ver que a igreja ela não passará pela grande tribulação. Então vamos aí para o primeiro ponto. Quando nós olhamos lá em João capítulo 14, versículo 2 e 3, nós vamos ver que Jesus ele disse ali que na casa de meu pai há muitas moradas. E Jesus ele prometeu que ele voltaria outra vez para nos levar para com ele mesmo, para que onde ele estivesse nós estivéssemos também. E que moradas são essas que Jesus ele disse ali em João 14, versículo 2 e 3? Essas moradas aí é a Nova Jerusalém, que nós vemos ali em Apocalipse capítulo 21 e versículo 2. A Nova Jerusalém são as moradas que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele foi nos preparar para que ele possa nos levar um dia juntamente com ele. E se a igreja ela fosse passar então pela grande tribulação, ninguém iria morar com Jesus lá no céu, porque depois da tribulação terá início o milênio com Jesus aqui na terra. Nós vamos ver isso na Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 4. Então o primeiro ponto é esse. Se a igreja ela fosse passar pela grande tribulação, ninguém iria morar com Jesus ali no céu, porque depois da tribulação terá início ao milênio com Jesus aqui na terra. Vamos aí então para o ponto 2. Se Jesus ele virá como um ladrão que não avisa, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. E se nós temos que vigiar, conforme está escrito em Mateus 25, versículo 13, porque nós não sabemos também nem o dia e nem a hora que ele virá, conforme está escrito em Mateus 24, versículo 36, versículo 42 e 44. E se também a sua vinda ela será tão rápida como um relâmpago, conforme está escrito lá em Lucas capítulo 17, versículo 24, e lá em Mateus capítulo 24, versículo 27, e se ele também virá como um piscar de olhos, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 ao 52, então tudo isso aí que eu disse, isso é sinal que a sua vinda, a sua volta para arrebatar os seus escolhidos será invisível. E a Bíblia ela mostra que serão 7 anos de grande tribulação.
Quando nós olhamos lá em Daniel capítulo 9 e versículo 27, lá fala de um tempo, de uma semana, e fala de metade dessa semana. E quando nós olhamos em Apocalipse capítulo 12, versículo 6 e Apocalipse capítulo 11, versículo 3, nós vamos ver lá quanto tempo é a metade desse tempo aí. A metade desse tempo é 1260 dias, ou 42 meses, que dá metade de 7 anos, dá 3 anos e meio. Então a Bíblia mostra que serão 7 anos de grande tribulação. Então por isso que Jesus ele não virá na tribulação e nem no meio da grande tribulação. Porque se ele vir no meio da grande tribulação ou depois da grande tribulação, as pessoas que estiverem vivendo aqui na grande tribulação, quando eles verem que estiver no meio da grande tribulação, onde o falso profeta agora ele vai querer com que todas as pessoas venham adorar o anticristo, eles vão saber que faltará somente 3 anos e meio para Jesus voltar. Então eles estarão sabendo o dia e a hora. E também se acabar os 7 anos da grande tribulação, eles saberão, se Jesus não vier após a grande tribulação, eles saberão que depois da grande tribulação Jesus voltará. Então eles saberão o dia e a hora. Mas como lá em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, versículo 13 diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora, então esse é o segundo motivo pelo qual Jesus ele não voltará nem no meio da grande tribulação e nem após a grande tribulação. Vamos aí então para o terceiro ponto. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 27, a igreja ela é chamada de santa. E Judas, irmão de Jesus, ele também chamou a igreja de santos. Está lá em Judas, versículo 3 e no versículo 14. E no versículo 14, Judas ele diz que Enoque ele profetizou que Jesus ele voltaria com milhares de seus santos, que é a igreja. Mas para isso acontecer, é preciso que a igreja ela seja arrebatada primeiro. Senão não tem como a igreja, Jesus voltar juntamente com a igreja, com os seus santos juntamente com ele. Vamos aí para o quarto ponto. Muitos eles também serão pegos de surpresa nesse dia, conforme está escrito lá em Lucas capítulo 17, versículo 26 ao versículo 30, e o versículo 34 ao versículo 36. E lá também em Mateus capítulo 24, do versículo 40 e o versículo 41. Lá está falando dessa forma: naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Estarão 2 moendo no moinho, um será tomado e o outro será deixado. Estarão 2 no campo, um será tomado e o outro será deixado. Então muitos eles serão pegos de surpresa nesse dia. E o quinto ponto, a igreja ela será livrada da tribulação. Quando nós olhamos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, lá diz que Deus ele não nos destinou para a ira, mas para a salvação. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, diz que Jesus nos livra da ira futura. E lá em Jeremias capítulo 30, versículo 7, diz que Deus ele livrará Jacó, que é Israel, o seu povo, do grande dia. E nós, a igreja de Deus, nós representamos agora a nação de Israel. Nós que antes éramos gentil, hoje nós somos o povo de Deus, a nação eleita. Então lá em Jeremias capítulo 30, versículo 7, diz que Deus ele livrará Jacó, que é Israel, seu povo, do grande dia, tempo de angústia. E lá em Daniel capítulo 12, versículo 1, também fala que Deus ele livrará o seu povo do grande tempo de angústia, né? Todo aquele que estiver o seu nome escrito no livro. E lá em Sofonias capítulo 2, versículo 3, está dizendo que nós estamos escondidos, nós seremos escondidos no dia da ira do Senhor. E lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Deus ele diz para a igreja de Filadélfia, que tipifica a igreja dos dias de hoje. E Deus ele diz para a igreja de Filadélfia: te guardarei da hora da tentação daquele grande dia. Se Deus ele disse que ele livrará da hora, então não será no momento, será da hora, será antes. Deus ele nos livrará antes da grande tribulação. E o sexto ponto, nós sabemos que a igreja ela é a noiva de Cristo. E sendo a igreja a noiva de Cristo, ela não passará pela grande tribulação.
porque Cristo, ele amou a sua igreja, conforme está escrito lá em Efésios capítulo 5 e versículo 25. Jesus Cristo, ele amou a sua igreja e ele entregou para a sua igreja. Então Jesus, ele livrará a sua noiva do sofrimento. Um noivo, quando ele ama a sua noiva, de maneira nenhuma ele desejará que a sua noiva passe por momentos difíceis. O desejo dele é que a sua noiva passe somente momentos felizes. Então, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não permitirá a sua noiva, a sua igreja, passar pela grande tribulação. Mas o Senhor, ele nos arrebatará antes, nos livrando da grande ira futura, do grande e terrível dia do Senhor, tempo de angústia e tempo da ira de Deus. Então, espero que esse vídeo aí possa te ajudar a compreender melhor as Sagradas Escrituras sobre o arrebatamento, da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento, e fiquem todos na paz do Senhor.